Olá, turma do sexto ano, bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Nessa aula de hoje, a gente vai iniciar o capítulo 3, tá bom? Do que trata o capítulo 3? Abra o seu livro na página 326, tá? Para a gente entender um pouco melhor a respeito do relevo das águas das paisagens terrestres, tá? A gente viu no capítulo 2 a respeito da questão da escala cartográfica, fizemos alguns cálculos de escala, estudamos também a respeito dos elementos do mapa, dos paralelos e meridianos, das coordenadas geográficas, estudamos também a respeito das imagens de satélites e dos diversos tipos de mapas, né? Os chamados mapas temáticos. Então, na aula de hoje, a gente vai iniciar o capítulo 3, que já vai trazer uma abordagem mais diferenciada, tá? Como a gente já sabe as questões de localização, como se localizar no espaço, questão de latitude, longitude, paralelos e meridianos, elementos do mapa, escala, a gente já está pronto para partir já para o outro capítulo, que fala do relevo terrestre, tá bom? De que forma que fala desse relevo? A gente vai identificar que as águas, né, elas influenciam no relevo. Essa imagem do fundo que eu trouxe para vocês é uma erosão eólica. O que é erosão eólica? É a erosão provocada pelo vento. O vento muito forte ou mesmo fraquinho, mas que com o tempo ele vai desgastando a rocha, tá? Como a gente pode ver aí. Em outras aulas eu vou trazer para vocês alguns exemplos de rochas que eu tenho aqui em casa, rochas e minerais, para a gente trabalhar juntos, tá bom? Então, na página 326, ela traz para a gente a questão da abordagem acerca do relevo, né? E das paisagens relacionadas também à água, né? Como que essa água transforma essa paisagem. Aí no fundo a gente observa, né, essa imagem onde tem vários turistas fotografando, tem umas quedas d'água bem bonitas, né? Então são essas paisagens terrestres que a gente observa no nosso dia a dia, que a gente sai para visitar, né? E que a gente vai fazer depois um trabalho bem interessante a respeito disso, onde eu quero que vocês mandem fotos de paisagens terrestres, paisagens que vocês já conheceram e que a gente pode discutir a respeito delas, tá bom? Isso mais à frente. E aí, na página 326 ainda, diz o que? As diferentes formas da superfície terrestre. Pegue o livro para você ir acompanhando, tá bom? As diferentes formas da superfície terrestre resultam em paisagens exuberantes. Além disso, podemos constatar que a água ocupa grande parte do nosso planeta e é um recurso vital para a manutenção da vida. Nesse capítulo, vamos estudar os principais agentes que moldam a superfície terrestre e a importância da água, tá? Agentes esse como o vento, que eu acabei de falar, né? Que molda também a superfície, onde é a chamada erosão eólica, tá bom? A gente vai ver depois algumas fotos de algumas viagens que eu fiz que mostra essas paisagens terrestres. E aí eu vou estudar, né, trabalhar um pouco com vocês a respeito disso. Na página seguinte, a 327, temos duas questões que eu quero que vocês copiem agora aí no seu caderno a resposta, tá bom? Coloque aí Geografia, página 327, para você responder essa questão. Aí o que ela diz? Ela diz assim, essas duas na verdade, né? Descreva as formas da superfície terrestre que você observa na fotografia. Quais formas que você observa? Eu estou vendo o relevo, né? Porque a fotografia ela pega as duas páginas, né? A 326 e 27. Então, abram aí, todinho aí na sua mesa de estudos e observe. E descreva as formas da superfície, né, terrestre que você observa nessa fotografia, tá? Depois que você descrever, que você vai colocar o que? Água, o relevo, né, acidentado. E aí você vai para a letra B, que diz o quê? Em sua opinião, de que maneiras a água pode transformar a superfície terrestre? Converse com seus colegas.
como a gente está em casa, né? A gente não está no momento em sala de aula, converse com seus pais, com seus familiares a respeito disso. Em sua opinião, de que maneiras a água pode transformar a superfície terrestre, tá? Quem de vocês conhece Jericoacoara, no Ceará? Jericoacoara tem um monumento chamado, né, Pedra Furada. Ali foi a água que fez aquele buraco, ou foi o vento, ou foram os dois, tá? Aquela pedra furada é um ponto turístico ali de Jericoacoara. E a gente vai ver várias outras imagens aqui no Piauí também, lá na Pedra Furada, na Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato. Vou trazer muitas imagens interessantes para a gente nas próximas aulas, tá? Mas descreva em sua opinião, de que maneiras, né, a água pode transformar a superfície terrestre, tá? Vamos observar com calma, pensar direitinho de que forma que ela acaba aqui transformando. É a força da água? Pergunte para os seus pais, para os seus familiares, tá? Para você responder essa questão. E aí, essa cachoeira, né, esse lugar lindo onde os turistas estão aqui, ó, fotografando, fica, né, na Islândia. É uma foto de 2015. Depois eu vou trazer a foto atual, né, no ano de 2020, procurar para a gente trabalhar também, tá? Agora vamos agora para a página 328. Então, abra um livro na página 328, que diz o quê? Formação e transformação do relevo terrestre, tá? Formação e transformação do relevo terrestre. Vamos lá entender o que seria isso. A superfície terrestre do nosso planeta apresenta variadas formas. Existem áreas com terrenos mais elevados e outras mais planas e baixas. A esse conjunto de formas variadas da superfície terrestre denominamos de relevo. Então, o que é relevo? São as formas na superfície que, às vezes, em uma determinada área são mais elevadas e em uma determinada área são mais baixas e planas, ou em outra área são mais onduladas, tá? Esse relevo da fotografia ao fundo, a gente não observa aqui em Teresina, né? Mas se você for mais para o sul do estado, você observa que o relevo já é mais ondulado. Se você for mais para o litoral, você percebe que ele já vai mais rebaixado. Por quê? Porque já vai chegando no litoral, já vai, né? As águas dos rios vão desaguar no mar, certo? Então o relevo já vai ser mais baixinho. O rio Parnaíba, ele nasce em uma área de relevo elevado ou uma área de relevo baixo, tá? Então, o rio Parnaíba, ele nasce numa serra. A maioria dos rios nascem numa serra, em uma área elevada. E aí ele vai fazendo o seu percurso e vai baixando, baixando até desaguar no oceano, até chegar no mar. Todos os rios são dessa forma. O Rio São Francisco, que é o rio que percorre quase todo o Nordeste brasileiro. O Rio São Francisco, ele nasce lá em Minas Gerais, na Serra da Canastra. Olha o nome, Serra da Canastra. E aí ele vem percorrendo alguns estados do Nordeste até chegar no oceano, certo? No Oceano Atlântico. Então, a superfície terrestre do nosso planeta apresenta variadas formas, tá? Variadas formas. Existem áreas com terrenos mais elevados, como esses exemplos que eu dei, né, da Serra da Canastra, e também aqui onde nasce o Rio Parnaíba, na Chapada das Mangabeiras, na divisa com o estado do Tocantins, e outras áreas mais baixas e planas, tá? Aqui em Teresina, a gente tem bairros que tem a denominação de Planalto, Planalto Uruguai, Planalto Ininga, Planalto Bela Vista, tá? Por quê? Porque eles têm um plano alto, ele é mais alto que outras áreas, certo? E a gente não tem nenhum lugar aqui, nenhum bairro chamado de planície, né? De uma área mais baixa, mas a gente sabe que temos a planície do Rio Parnaíba e a planície, né, do Rio Poti, porque são áreas mais rebaixadas, onde corre ali, ó, onde é o percurso do rio, tá bom? Então, áreas mais elevadas, áreas mais baixas, áreas mais planas, tudo isso dentro de um mesmo lugar,
certo? No caso, a gente falando aqui, ó, de Teresina, tá bom? E se a gente for trabalhar o estado todo, nossa, a gente vai ver a riqueza que a gente tem de formas de relevo aqui no Piauí, tá? A gente vai ver com calma tudo isso. Então, as formas de relevo que observamos são resultado da atuação e da combinação de fatores internos e externos no planeta. Vamos estudar mais à frente quais são esses fatores internos e externos que temos aqui no nosso planeta, certo? Denominados, né, fatores internos e externos do planeta que formam e transformam a superfície terrestre. Vão modelando, vão desfazendo, né, formando e refazendo o tempo todo a superfície terrestre, tá? Depois, assim podemos afirmar que o relevo está em constante modificação. E é isso mesmo. Esse relevo da foto ao fundo, ele não foi sempre assim. Ah, sempre foi dessa forma. Não. A erosão eólica vai transformando. A água pode transformar também, certo? Então, ele vai sofrendo modificações com o tempo. Mas com o tempo mesmo, não é assim do dia para a noite. As modificações são bem demoradas também, tá? Relacionadas à alteração no relevo. Devido a algumas rochas serem mais resistentes que outras, isso vai depender também do tipo de rocha que a gente vai estudar mais à frente, o que é rocha e quais são esses tipos de rochas. As forças originadas do interior da Terra, como a atividade dos vulcões e dos terremotos, existem desde a formação do nosso planeta. Esses fenômenos atuam intensamente na modelagem do relevo terrestre, tá? Então, as forças lá do interior da Terra, lá de dentro da Terra, como vulcões, terremotos, eles acabam que alterando a formação do relevo no planeta, certo? Erupções vulcânicas, tremores de terra, a gente sabe que isso vai provocar mudanças na superfície terrestre, tá? A gente tem uma imagem do vulcão Etna, né, em erupção na Itália no ano de 2017. Vamos trabalhar também a respeito desses vulcões, né, de como o período que ele tem essas erupções e as consequências que ele causa para o relevo terrestre e para a população que, na maioria das vezes, né, tem algumas populações que moram próximas a essas áreas, tá? Então, essas forças originadas do interior da Terra, como atividades dos vulcões e dos terremotos, elas existem, né, desde a formação do planeta. Sempre existiram essas erupções. E a gente vai entender também por que não tem erupções vulcânicas aqui no Brasil. Por que a gente não tem vulcão? Porque o nosso relevo ele é mais plano, né? É a maior parte do relevo brasileiro. Então você não observa também áreas com vulcões. A gente também não tem, a gente vai trabalhar também a questão dos países, né, das regiões onde tem o maior índice de erupções vulcânicas, né, que é o chamado Círculo do Fogo do Pacífico, né, próximo ao Oceano Pacífico, onde há maiores tremores de terra. E a gente, aqui no Brasil, a gente está próximo ao Oceano Atlântico e não ao Oceano Pacífico. A gente é banhado, no nosso território, pelo Oceano Atlântico. Por isso, né, que não há índices, né, de erupções vulcânicas, não há ocorrências de erupções vulcânicas aqui no Brasil. Continuando a leitura, a atividade vulcânica ocorre quando forças provenientes do manto forçam a saída do magma. Magma é essa larva vermelha, essa larva de fogo que sai, certo? Quando a superfície na forma de lava. As erupções vulcânicas podem causar grandes modificações no relevo, além de queimar a vegetação e destruir construções. Olha a força que tem uma lava, né, de erupção vulcânica, certo? E aí no livro traz também o significado de lava, né, que é material em estado incandescente e fluido, que apresenta temperaturas muito altas. Olha as temperaturas, gente, 800 graus Celsius e 1.200 graus Celsius. A temperatura
que é essa lava que está descendo aqui, ó, nesse vulcão Etna, né, lá na Itália, no ano de 2017. E que é expelido do interior da Terra pelas atividades vulcânicas, tá? Então, o que sai lá do interior da Terra são as chamadas lavas, né, que chegam de 800 a 1200 graus Celsius. Beleza? Continuando a leitura, muitas vezes o vulcanismo está associado a terremotos, pois o magma, ao ser expelido para a superfície, provoca movimentos ou tremores de terra que podem ser sentidos a quilômetros de distância. Um terremoto de grande intensidade pode modificar porções do relevo e, consequentemente, as paisagens terrestres, tá? E aí a gente vai ver algumas modificações durante nossas aulas de algumas formas de relevo, né, modificações ocasionadas a partir de erupções vulcânicas, tá bom? O que essas erupções provocaram na superfície do planeta, ou também os terremotos, né? Como é que ele modifica essas porções do relevo nas paisagens terrestres, tá bom? Vamos agora na página 329. Além dos fatores internos, a atuação dos agentes externos, como a ação da água, dos ventos, do sol e a variação da temperatura, também ocasionam alterações no relevo. E é isso que eu falei. A erosão eólica, né? Quando a gente fala de vento, a imagem aí do fundo, o exemplo lá de Jericoacoara, da Pedra Furada, o exemplo da Pedra Furada também no Parque, né, Nacional da Serra da Capivara, tá? A gente observa essas alterações no relevo provocadas por agentes externos, tá? Vamos entender também o que são os agentes externos e o que são os agentes internos. Anotem aí no caderno de vocês. Agentes internos está relacionados ao interior da Terra, como por exemplo as lavas vulcânicas, né? Os tremores de terra. E os agentes externos são agentes, né, que atuam ali na superfície, como a água, o vento e o sol, tá bom? E também a variação da temperatura. E esses dois tipos de agentes, externos e internos, eles também provocam alterações na superfície. Os dois provocam, alguns com mais intensidade, né, como no caso dos agentes internos, das erupções vulcânicas, dos terremotos, e outros de forma menos avassaladora, né, de forma menos intensa, como o vento, como o sol e como as águas, tá? Os agentes externos e agentes internos. Lembrem bem esses dois nomes, os conceitos e os exemplos que eu dei aqui para vocês. Continuando a nossa leitura, a gente vai agora a respeito, né, da atuação desses agentes ao longo do tempo, né? Podem desencadear processos erosivos, isto é, desintegração e o transporte de fragmentos de rocha, o que altera as formas do relevo. E a gente vai ver a seguir, né, os aspectos da ação modeladora de alguns agentes, certo? Quais são esses aspectos? Aí a gente vai ver um pouco sobre a ação da chuva e também a atuação do vento, tá? Deixa eu só continuar aqui. A gente vai já observar com calma essas duas imagens e trabalhar também os tipos de rocha, tá? Quais são os tipos de rochas. E aí a gente observa, né, que a atuação desses agentes internos e externos ao longo do tempo, como eu falei, né, essa imagem ao fundo, ela não foi modificada, modelada do dia para a noite, foi ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, pode desencadear processos erosivos, isso é, a desintegração e o transporte de fragmentos de rochas, certo? Fragmentos, pedacinhos de rochas, né, que altera a forma da superfície terrestre, tá bom? Então, a gente vai dar continuidade na próxima aula a respeito desse tema. É um tema bem interessante que a gente tem que estudar com muita calma,
porque ele diz muito a respeito da nossa superfície terrestre, tá bom? Então vamos dar continuidade na próxima aula.